Vejamos aqui algumas dicas do CC sobre frações. A primeira delas é sobre o número misto. O número misto nada mais nada menos trata-se de um número que é formado por a soma de um número natural e de uma fração. Temos aqui duas maneiras de apresentá-lo. O que vem ser uma fração imprópria? É uma fração em que o numerador é maior do que o seu denominador. Ou seja, 3/6 é uma fração imprópria. Que as frações impróprias são as que dão origem aos números mistos, ao dividirmos o seu numerador pelo seu denominador. Para você converter um número misto em uma fração imprópria, para você chegar de um número misto a uma fração imprópria, como você deve proceder? Você multiplica a parte inteira pelo denominador, adiciona a essa multiplicação o numerador. Essa operação, ou essa expressão, a multiplicação com a soma, passa a ser o novo numerador e o denominador, ou divisor, continua o mesmo. Vejamos isso, gente, dentro de algumas questões ou exemplos. Aqui o nosso esquema, ó. Temos o número misto A, a parte inteira, e BC, a parte fracionária. Como você vai chegar à fração? Não tem problema, você multiplica a parte inteira pelo denominador da fração, no nosso caso é o C, ó. Adiciona a essa multiplicação o numerador, no nosso caso o B. E a gente conserva o divisor. Ok? Tanto faz vir nessa situação, ou nessa nomenclatura, ou nessa apresentação, como nessa. O procedimento é o mesmo, certo? Você multiplica a parte inteira pelo denominador, ou a denominador da parte fracionária, e adiciona a essa multiplicação, você adiciona a parte fracionária, o numerador da fração, da parte fracionária. Conserva sempre, ó, o denominador. Bem, gente, vejamos aqui alguns exemplos. 2 inteiros e 6/25. Olha só, o que vamos fazer? Olha, só você verificar o nosso esquemazinho, gente, não tem erro, ó. Você multiplica então a parte inteira, no caso é o 2, pelo 25, adicionando ao numerador. Não pode esquecer de repetir, ó, o denominador. E aqui, gente, não tem mais dificuldade. Ficamos com 2 vezes o 25 é o 50, mais 6. E 50 mais o 6 é o 56. E sempre repetindo o denominador. No caso, 56 sobre 25 é o resultado de 2 inteiros, 6/25. O próximo, 1 e 2 nonos. Ó, multiplicamos 1 vezes o 9, mais o 2, que é a parte inteira. Repetimos o denominador, que é o 9. Como concluímos? Só multiplicar. 1 vezes o 9 é o 9. 9 mais 2, 11. Sobre o 9. 11 nonos, gente, é a fração geratriz de 1 inteiro, 2 sobre 29. Então, é igualdade a ele, a essa fração. 4 inteiros e 1/6. Multiplicamos 4 vezes o 6, adicionamos com 1. E aí acabou, né, gente? Ficamos sobre o 6. 4 vezes 6, 24, mais 1, que é 25/6. Bom, gente, deixamos aqui 5 questões para os senhores praticarem. Temos aqui, inclusive, as suas soluções. Pedimos que vocês confiram só depois de praticarem, tentarem resolver. Vamos agora à conversão de uma fração imprópria em um número misto. Agora você tem a fração. Como você vai conseguir o número misto? Gente, não tem problema, ó. Quando você fizer a divisão, para você chegar a isso, você primeiro vai fazer a divisão do numerador pelo denominador, aqui no nosso caso do A pelo B. Quando você tiver aqui a estrutura da divisão, o algoritmo da divisão, como você vai construir a parte
ou número misto, não tem problema, gente. O resto é o novo, o resto aqui na divisão, ó, é o novo numerador. O quociente é a parte inteira, ó. E o denominador continua o mesmo, certo? O denominador, em outras palavras, é o divisor. Então aí você tem um esquema de como você faz a transformação de uma imprópria de uma fração imprópria para um número misto. Bem, gente, vamos aqui a conversão da fração imprópria para um número misto. Novamente é o nosso esquema que foi detalhado aqui há pouco, né? O quociente é a parte inteira, o resto é o numerador e o divisor é o mesmo. Vamos a exemplos, né, para aplicação desse esquema. Digamos 14 quintos equivale a quem como número misto, né? Essa fração imprópria. Então fizemos aqui a divisão, ó. 14 por 5, pegamos aqui 2 no quociente, 2 vezes 5, 10 para 14, 4. Então como vai valer o 14 quintos? Ó? O 2, que é o quociente, é a parte inteira. O resto é o numerador, só você ver aqui o esquemazinho, ó. E o 5, que é o divisor, o denominador, continua no seu lugar. Ou seja, 14 quintos equivale a 2 inteiros, 4 quintos. Vejamos mais um exemplo. 25 quintos equivale a quê? Vamos dividir o 21 pelo 5, né? Seguindo aqui o nosso... 21 por 5, gente, pegamos, usamos 4 no quociente. 4 vezes o 5, 20. 20 para o 21, 1. Pronto. Aqui nós temos a estrutura para o cálculo da fração do número misto. Essa fração imprópria vai valer que número misto? Novamente, ó, o 4, que é o quociente e a parte inteira. O 1, que é o resto, é o numerador da parte fracionária. E o 5, gente, que é o divisor, né? Continua o mesmo, ou seja, 21 quintos, a fração imprópria 21 quintos, expresso na fração, em número misto, equivale a 4 inteiros e 1 quinto. Bom, deixamos aqui 5 questões para os senhores praticarem, fazer essas transformações, inclusive com as suas soluções. Deixe para olhar só depois, né, gente? E aí, gente, no mais, valeu, boa sorte, bons estudos e até a próxima. Faça uma visitazinha ao site da nossa escola.